pôde tirar de Paulo a liberdade dele. Ninguém pode tirar de mim, de você, a liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Ele nos libertou. A Bíblia diz em Colossenses 1,13 que Ele nos libertou de uma prisão, o império das trevas, e nos transferiu, nos trasladou para o reino do Filho do seu amor. Mas eu quero falar nesta noite, eu usei o texto para eu ministrar nesta noite sobre os cárceres da alma humana. Você pode repetir comigo o tema? Os cárceres da alma humana. São muitos, eu quero falar alguns cárceres da alma humana. Voltamos para o texto. Paulo e Silas estavam presos, amarrados, e queriam impedir eles de falar, de proclamar o nome de Jesus. Mas ninguém pôde prender o espírito deles, a alma deles, e é isso que precisamos de entender. Não importa o lugar que você esteja, não importa o ambiente que você está, se você tem Jesus, se você tem paz de espírito, aquele ambiente não vai te perturbar, porque a coisa mais importante que existe é a paz de espírito que Jesus pode dar, e é uma paz eterna. Mas tem muita gente, quem sabe você que está aqui, conquanto é crente, já foi liberto e liberta dos grilhões do pecado, das algemas do inferno. Talvez você já foi liberto como eu, da escravidão, da idolatria, das correntes, das cadeias, da superstição e do medo quanto aos principados e potestades ou demônio. Ele já nos libertou, Jesus, mas muitas vezes, e tem pessoas dentro da igreja, e talvez é você, que está aí dentro de um cárcere psicológico, dentro de uma prisão psicológica. E a primeira prisão é o medo quanto ao futuro, a preocupação obcecada quanto ao futuro. Será que não tem ninguém aqui? Talvez você está dentro deste cárcere psicológico, que já se transformou em espiritual, e você não dorme à noite, e a preocupação com o futuro gera na minha alma a ansiedade me traz taquicardia, e aí eu começo a ficar respirando, suado, tem alguns que têm sudorese demais, porque a preocupação com o futuro. Mas veja bem, isso aconteceu com os discípulos de Cristo, irmãos. Quando nós abrimos a Bíblia em Mateus 6, os discípulos estavam preocupados com o futuro. Havia já um burburinho, e o próprio Jesus já havia dito que ele seria entregue. Havia já um levante de autoridades judaicas, daqueles escribas, fariseus, os comentários. Já estava chegando já César, já estava chegando as autoridades políticas, que havia ali alguém, um nazareno, um curandeiro, alguém que dava vista aos cegos, alguém que levantava paralítico, alguém que levantava o coxo, alguém que curava os leprosos, e as multidões iam até ele, e já havia comentários, e isso estava preocupando todas as estruturas sociais na época, religiosas, políticas, principalmente de Roma. E aí eles ficaram preocupados. Eles começaram a ter a taquicardia mesmo. Jesus chama e fala assim: olha, não andeis ansiosos com o dia da manhã, com o que haveis de comer, de vestir. Olhai os lírios no campo, olhai as aves dos céus, olha os pardais, não tecem, não guarda alimento para o dia seguinte, e o Pai Celestial tem cuidado. Nem Salomão em toda a sua glória teve os cuidados como eles.
Naquele momento, Jesus, que conquanto ele era Deus, mas estava como um homem ali, que conhece tudo, que sabe de tudo, como profeta, ele estava dando uma palavra para aqueles discípulos, dizendo: olha, vocês não podem ficarem preocupados com o dia da manhã, porque o meu Pai, é o Deus da providência, Ele vai cuidar. Talvez você está aqui nessa noite, você que me assiste, que me ouve, você é crente em Jesus, você é um religioso, você é católico, e a senhora tem preocupado, mãe, o que vai ser no futuro? O que vai ser da minha vida com essas crianças? O que vai ser da minha vida com essa situação do desemprego? O que vai ser da minha vida diante desta crise que o país está vivendo? Meus irmãos, eu não sou aqui louco de dizer para você que você não fica um pouco apreensivo. Todos nós ficamos, mas nós não podemos perder a visão, povo de Deus, que o nosso Deus é o dono de tudo, gente. Que o nosso Deus é o Deus de Abraão, que provê o sustento, que é o Deus que conhece cada um de nós e sabe a necessidade de cada um de nós. E é aquilo que o apóstolo Paulo diz, que Ele haverá de suprir cada uma das nossas necessidades, porque Ele tem cuidado de nós. Este é um cárcere que muitas pessoas vivem. Não estou dizendo que eu não deva projetar para o futuro. Não estou dizendo que você deve ser, permita-me falar a palavra aqui, irresponsável e viver a vida que a música daquele cidadão, deixa a vida me levar, vida leva eu. Não. Mas o que eu quero colocar aqui, amados, que este é um cárcere que tem oprimido, que tem trazido doenças psicossomáticas, porque a pessoa está preocupada com o dia da manhã, e isso tem martelado a sua cabeça, e isso tem tirado a sua noite de sono. A palavra que o Deus da Bíblia, o teu Deus, tem para você nesta noite: descansa em mim. O Salmo 37 fala o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Descansa no Senhor. O Salmo 46:10 fala assim: olha, aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Ele está sendo exaltado entre os povos, entronizado entre as nações. Ele é o Deus, irmãos. Nós temos de crer que existe um ser soberano, que criou o universo, que criou cada micro-organismo, desde daquela bactéria invisível até o maior animal que existe. Ele não perdeu o controle, Ele está no controle de tudo. Portanto, nessa noite, saia deste cárcere em nome de Jesus e venha celebrar a vida, porque o importante é o hoje. Sabe o que Jesus diz? Qual de vós tem o poder para mudar ou para acrescentar um sequer côvado da tua vida? É Ele que vai cuidar de você. É Ele que vai cuidar dos teus filhos. É Ele, irmãos, que sustenta a minha vida e a tua vida. Você crê nisso, irmão? Você tem de crer nisso, irmão. Quando eu vejo dois homens presos em um cárcere, e que apesar da prisão, das correntes, daquelas cadeias, aquelas autoridades não puderam tirar deles a paz que eles tinham, a alegria que eles tinham. Então pensa bem, nada pode te prender, nada, porque você tem contigo um Deus. Nós temos um Deus que cuida de cada um de nós. Então os cárceres da alma, esse é o primeiro cárcere, é o cárcere da preocupação demasiada com o futuro. Eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã, não sei, nem você sabe. Quando nós olhamos para a vida, quando nós olhamos as situações aí fora, nós temos de entender, irmãos, que nós estamos debaixo da graça. É a graça que nos sustenta. Você pode dar glória a Deus? Você crê nisso, irmão? Saia deste cárcere. Eu sei que tem gente aqui nessa noite presa num cárcere psicológico, preocupado, não faz mais nada, só preocupado com o futuro. Mas existe outro cárcere,
que impede nós celebrarmos hoje a vida com toda exuberância, é o passado. Vou falar uma coisa com você aqui. Não esqueça seu passado. Ué, pastor? Não, não esqueça. Eu gravei um vídeo hoje, e a pergunta do vídeo foi: se você tiver de mudar alguma coisa ao você voltar ao passado, o que você mudaria? O que você mudaria? Eu não mudaria nada, porque tudo aquilo que me aconteceu de erros, de acertos, de frustrações, de decepções, de falatórios contra a minha pessoa, e eu falar também na vida as coisas, tudo aquilo que me aconteceu no passado, desde a minha infância com Dona Florisbela, lá em Salinas, gerou um menino, e colocou o nome de Eugênio Kennedy, até hoje, tudo aquilo no passado, fez quem eu e você somos hoje. Só que, você não pode esquecer o seu passado. Ninguém esquece, a não ser que você tenha uma queda e tenha um traumatismo craniano, e afeta aqui seu cérebro. Você não deve esquecer. O que eu estou dizendo essa noite, que essa prisão de um passado que me prende, é alguém que fez algo com você, uma mágoa guardada. Eu fui numa cidade aqui perto, e cheguei lá, depois da ministração, uma jovem, uma menina muito bonita, e ela ficou várias vezes conversando comigo ali naquela cidade, quando ela tinha 7 anos de idade. Ela olha pela fresta da porta da casa, ou do quarto da mãe e do pai, eles estavam brigando, e o pai virou e falou assim: eu falei com você, que eu não queria um troço desse aqui em casa. Era menina. Eu queria menino. Eu não queria menina. Aquilo foi o suficiente para ela trazer, durante 16, 17 anos, um ódio do pai dela. E todas as vezes que ela olhava no espelho, ela não se aceitava. Para a glória de Deus, porque Deus faz isso de vez em quando, Ele usa um psicólogo, um terapeuta, Ele usa uma noite como esta, para o Espírito Santo entrar em você, ir lá no cárcere, lá no baú da tua alma, e arrancar esse trauma de lá, e ela foi liberta para a glória de Deus. Foi pastor Eugênio? Não. Ela entendeu, e eu falei com ela: você sabia que toda aquela situação que te aconteceu, o seu esforço de estudar e ser quem você é hoje, serviu, porque o seu pai e a sua mãe foram também um produto do meio. Nós viemos lá do Éden, de Adão, todos pecaram. O que nós não podemos fazer é, na verdade, não assumir a minha culpa, o meu pecado, as mazelas que eu guardo, e ela foi liberta. Eu quero dizer para você, irmão, talvez é algo lá do passado, uma prisão que você tem, e você guarda ódio daquela pessoa, do seu pai. Na verdade, nós temos prisões aqui, olha, que a gente nem sabe, nem tem consciência. Vez por outra, parece que dá aquele negócio daquele filósofo chamado Eureka. Opa, peraí. Algum tempo eu estava num congresso, numa ministração sobre traumas complexos, e de repente, naquele momento, enquanto o cara pregava, eu lembrei lá de Salinas, a imagem, o fato, veio de uma maneira tão concreta, tão palpável, foi tão tangível, que eu comecei a chorar, e eu confessei ao Senhor. Tem muito crente, tem muita gente dentro da igreja que é salvo, vai para o céu, um capeta não pode tirar a salvação, mas está indo para o céu cheio de autocomiseração. Ô, dorzinho de mim, eu não valho nada, eu sou uma minhoca. Um camarada um dia estava ministrando e falou assim: fala aí, eu sou uma minhoca. E eu falei assim: falo nada, eu sou filho de Deus. Que minhoca, coisa alguma. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Talvez você está preso nessa prisão aí, hermeticamente fechada, gélica,
é um cárcere que te prende, são traumas da infância, complexos. Eu de vez em quando lembro disso e fico curado, e foi essa cena, né, quando a minha mãe falou assim: você vai ficar aí fora com o bicho de pedra azul, com a mula sem cabeça, olha para você ver que tanto de coisa, e fechou a porta. E essa cena que aquele dia aquele camarada ministrava, eu não esqueço até hoje. Eu lembro que tinha de trás da porta assim, eu não sei se era um porco, se era um cachorro. A minha irmã, que é idólatra, fala que foi o bicho de pedra azul mesmo. O fato que aquilo detonou os meus psiquismos. Eu só dormia com a luz acesa, se possível aqui assim, ó. E era crente, até que um dia o Senhor me libertou. Nós vamos libertar desses traumas. Você crê nisso? A igreja é boa por causa disso, porque a igreja cria esses momentos para que Deus possa utilizar uma ministração como esta para nos limpar, sabe? Para que nós possamos celebrar a vida com toda exuberância, com toda alegria, como o Arley cantou aqui, olha, essa festa, sabe? Com alegria mesmo. Mas escute, existe outro cárcere que tem prendido pessoas.